Irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós escutamos nesse domingo nos fala da oração, né? Nós já estamos, no domingo passado, né? Nos últimos domingos, na verdade, o tema vem sido constante. E é, aliás, um tema constante no Evangelho de São Lucas. São Lucas fala muitíssimo da oração. Ele apresenta Jesus em oração pelo menos 7 vezes, né? Para dizer a importância que é a oração na vida do cristão. E nesse capítulo 18, nós temos 2 episódios que falam muito claramente da oração. Aquele domingo passado, que nós escutamos da viúva diante do juiz injusto, que insistia, e com aquilo Jesus nos convidava, a comunidade dos discípulos, e nós hoje também, a rezar sempre e não desistir nunca. E hoje nós escutamos essa oração do publicano e do fariseu. Mas os textos que nós escutamos hoje, nos dizem uma coisa de Deus e uma coisa sobre nós. Sobre Deus, nos diz como Deus tem uma preferência por aqueles que não têm nada. Como Deus se inclina para aqueles que são humildes. Como Deus tem um toque especial com aqueles que não têm quem olhe por eles, né? Ou como Deus tem uma quedinha, como nosso Deus tem uma certa queda pelos pobres. Nós escutamos isso na primeira leitura do livro do Eclesiástico, né? Ele não é parcial, não faz discriminação de pessoas, não é parcial em prejuízo do pobre. A prece do humilde atravessa as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Então, acho que isso é uma coisa que todos temos, né? Como Deus tem uma predileção por aqueles que não têm nada. Tem até a sabedoria popular, até fala um pouco disso, né? Tem um ditado que alguém uma vez me dizia, às vezes quando nós vemos assim uma criança que faz uma coisa que parece que muito perigosa e não acontece nada, né? Ou a pessoa fala assim, o povo fala assim, nossa, Deus protege os bêbados, os loucos e as crianças. Já escutaram esse ditado? Né? Alguém me contou um dia esse ditado. Mas realmente como Deus olha por aqueles que não têm quem olhe por eles. E no Evangelho, isso é reforçado nessa parábola que Jesus conta das duas pessoas que estão ali rezando no templo. Começa o Evangelho com uma palavra que é muito importante. Ele diz que Jesus conta essa parábola. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 palavras importantes nessa frase. Confiar na própria justiça e desprezar os outros. Porque essa foi o fariseu, né? Nós temos aqui no Evangelho o fariseu e o publicano, né? E é bom explicar quem eram esses 2 personagens, né? Eu já até falei para vocês em algum momento sobre o fariseu, né? Porque é uma figura que hoje para nós tem muito uma imagem, né? Nós falamos do fariseu de maneira muito negativa, porque Jesus tem uma polêmica muito grande com os fariseus, né? Em todo o Evangelho. E nós falamos do fariseu como alguém hipócrita e dizemos até assim, isso é farisaísmo. Quando nós achamos que alguém faz uma coisa e fala outra, você é um fariseu, ou isso é farisaísmo, né? Então para nós, fariseu é uma coisa muito negativa. Mas no tempo de Jesus não era assim. Porque o fariseu, até podiam ter alguns fariseus que eram hipócritas, de fato, e Jesus vai criticar esses fariseus, mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo que se esforçavam muito seriamente por conseguir a santidade. Os fariseus buscavam cumprir todas as normas da lei. E não é porque eles eram hipócritas e queriam mostrar para os demais, não. Eles eram sinceros. Eles buscavam a santidade. Eles queriam cumprir a palavra de Deus. E eles buscavam com muita seriedade fazer aquilo que a vontade de Deus na vida deles, né? Tanto que até alguns fariseus entram no grupo de Jesus. Alguns fariseus que depois se tornam discípulos de Jesus. Era um grupo muito sério. E
E como era muito sério e era um grupo muito santo, era muito respeitado pelo povo. Quando o povo pensava no fariseu, o povo pensava, aí está o mais santo, aí está o melhor que tem em Israel. Então era o melhor que tinha, os fariseus. Do outro lado está o publicano, o cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos? O Império Romano havia dominado aquela região, não somente Israel, mas metade do mundo, né? O Império Romano chegou um tempo que era dono de metade do mundo conhecido, ou mais da metade até. E eles eram muito bonzinhos, os romanos, porque eles diziam assim, olha, vocês podem, os judeus, né? Vocês podem viver a vida de vocês, vocês podem ter a religião de vocês, vocês podem seguir o Deus de vocês, vocês podem conservar os costumes de vocês, nós não nos importamos. O que nós queremos é que vocês nos paguem os impostos. E não eram impostos para melhorar a vida das pessoas, para arrumar as estradas, para colocar esgoto na rua, nada disso. Eram simplesmente impostos que eles tinham que pagar para mostrar quem é que mandava. Nós mandamos, nós somos os donos, nós somos o império e vocês nos devem esse imposto, né? E claro, isso causava muita revolta no povo. O povo não queria pagar aquele imposto, que era um dinheiro pago, não era em benefício do povo, mas simplesmente para o Império Romano para enriquecê-los. E quem cobrava esses impostos? Pessoas do povo de Israel, judeus também, que eram escolhidos pelos romanos, porque conheciam as pessoas, eram membros do povo, sabiam o que cada um produzia, o que cada um tinha, e tinha mais condições de cobrar. Então o povo já vinha com revolta, esses que eram do grupo deles, é gente do nosso povo que está contra nós. É gente do nosso povo que se alia com o império, com os inimigos, com os romanos para nos oprimir. Mas mais ainda, além de fazer isso, que já não era uma coisa boa, os cobradores de impostos ainda cobravam a mais, para ter um lucro maior. Eram grandes corruptos. Então, vejam só, nós temos aqui, de um lado, o melhor que tem em Israel, os fariseus. Do outro, o pior que tem em Israel, que são os publicanos. E vejam como no final do Evangelho, esses dois homens vão rezar no templo, e Jesus diz que o publicano saiu justificado, e o fariseu não saiu justificado. Jesus, com a parábola, não quer dizer que o publicano estava certo. Pelo contrário, Jesus vai condenar o pecado do publicano. E Jesus também não vai dizer que o cumprimento da lei que os fariseus faziam era errado. Jesus não condena o fariseu porque ele cumpria a lei. Pelo contrário. Mas o que é condenável no fariseu? É que ele achava que com aquilo que ele fazia, ele estava já garantindo a salvação. Ele estava comprando a graça de Deus. Ele não percebia que o amor de Deus é gratuito, que nós não podemos dar nada para Deus, que nós não devemos, Deus não precisa de nós sim precisamos de Deus. Eles achavam que tudo aquilo que ele fazia era importante, porque com isso ele merecia a graça de Deus. Até a oração dele é curiosa, né? Porque é uma anti-oração. É uma oração, ele faz tudo certinho, até na liturgia ele cumpre direitinho, porque a liturgia judaica dizia que uma oração de ação de graças tinha que ser feita de pé. Ele vai de pé no templo e reza a sua oração de ação de graças. Só que não é de verdade uma oração de ação de graças. Não é de verdade uma oração de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fazia na sua vida, mas é uma oração de alto louvor. Ele não está louvando a Deus, ele está louvando a si mesmo. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os homens, ladrões, desonestos, adúlteros. E aí vai dizendo o que ele faz. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Olha que a lei falava que obrigava a jejuar 1 vez por ano. E ele jejuava 2 vezes por ano. Que tinha que pagar o dízimo dos principais frutos que produzia. E ele pagava. Ele faz mais do que aquilo que é obrigatório, né? Mas ele está se louvando. Olha como eu sou. Olha como eu preciso. Eu mereço a sua graça. Eu sou bom. Eu sou ótimo. Por isso que eu estou aqui. Eu mereço estar aqui no templo. E tudo que o Senhor me faz para mim não é mais do que a sua obrigação. Porque eu cumpro a lei. Eu pago o dízimo. Eu jejuo. Claro que Deus tem que ser bom para mim.
Perceberam? Né? Qual que é a situação? E o pior é que às vezes nós fazemos igualzinho. Né? Cuidado, viu? Para não fazermos como o fariseu e dizermos assim: não, eu vou à missa todos os domingos, eu rezo o terço todos os dias, eu ajudo os pobres, eu jejuo, eu pago o dízimo. Então, claro, eu mereço que Deus me faça o bem, eu mereço a graça de Deus. Imagina se Deus não vai fazer se Deus não vai me abençoar, se eu faço tudo o que Deus quer, né? Tem até uma teologia por aí que fala que é assim, né? Que a gente precisa fazer as coisas para Deus nos abençoar, né? Mas imagina, tem gente que é assim, acha que merece, acha que é bom demais. Eu sou muito bom, eu sou um bom católico, então Deus tem que me abençoar, né? E aí, muito engraçado, né? Porque quando eu acho que eu mereço, quando acontece alguma coisa na minha vida que não entendo, uma morte na minha família, uma doença, uma dificuldade financeira, aí eu começo a ficar revoltado com Deus. Mas esse Deus é muito injusto, eu faço tudo para merecer a bênção e Deus não me abençoa. Eu faço tudo e olha o que está acontecendo. É a oração do fariseu, né? Que se louva a si mesmo e se acha com direito de receber a graça de Deus. Acha que as coisas de bem, de bom que tem na vida, não é pela bondade de Deus, é pela minha ação, é pelo meu mérito, é pela minha obra. Esse é o grande erro do fariseu. Ou melhor, o primeiro grande erro dele. Porque tem um segundo erro, tão ruim quanto esse. É que como ele se achava tão bom, ele se acha melhor que os outros. E ele se acha no direito de desprezar os outros. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Olha só. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens. E não esse cobrador de impostos aí atrás, né? Olha como ele se julga melhor que os demais, né? E é um perigo nosso também, né? Nós que buscamos fazer direitinho as coisas, cumprir a lei de Deus, né? O grande risco é nós nos julgarmos melhores que os demais, né? E achar que porque nós fazemos tudo bem, ou tentamos fazer, acho que nem tudo nós conseguimos fazer bem, né? Nós somos melhores do que aqueles que não fazem e nem procuram fazer, né? As coisas que nós fazemos de bem, irmãos e irmãs, nós viemos à missa, nós rezamos o terço, nós pagamos o dízimo, nós ajudamos os pobres, nós lemos a palavra de Deus, porque nós precisamos disso. Somos nós que precisamos de Deus. Nós viemos à missa, nós nos confessamos, porque nós precisamos da graça de Deus. Deus não precisa de nenhum de nós, não. Somos nós que precisamos dele. E isso que nós fazemos de bom, a nossa vinda aos sacramentos, a nossa busca de cumprir a palavra de Deus, não é mais que a nossa obrigação. Então nós não precisamos nos sentir melhores do que os demais, não. Porque esse é o grande erro, o pior erro talvez do fariseu. Porque se julgava tão bom que colocava barreira entre ele e os demais. Vejam como essa atitude cria separação entre os seres humanos, né? Então eu me acho muito melhor do que os outros. E eu desprezo os outros que não cumprem a lei de Deus como eu cumpro, né? Esse é um grande perigo que nós temos. E devemos estar sempre atentos para não fazer isso. Precisamos olhar para o nosso irmão que não está no caminho de Deus e olhar para ele com misericórdia. Às vezes nós olhamos para aqueles que de fato estão no caminho errado, estão fazendo mal, e nós percebemos e olhamos e às vezes dizemos assim: bem feito, ele merece a desgraça na vida dele, ele merece o mal que está acontecendo, ele merece ir para o inferno, ele merece tudo isso porque ele não cumpre a lei de Deus, ele não é bom como eu sou bom, né? Mas nós deveríamos olhar para os nossos irmãos, na verdade, e dizer assim: oxalá ele se converta, oxalá ele mude de vida, que Deus possa ajudar para que ele saia desse caminho, para que ele mude o seu modo de agir, para que ele venha para a casa de Deus, para que ele busque mais Deus, vai fazer bem para ele. Olhar para o nosso irmão com misericórdia, né? Jesus justifica o publicano não é pelas coisas que o publicano fazia, não. Pelo contrário, seguramente Jesus queria que o publicano deixe a sua atitude. E em vários outros publicanos que nós conhecemos dos evangelhos, Jesus acolheu e logo deixaram a sua atividade. Mateus, Zaqueu e tantos outros que não aparecem no evangelho. Mas o que agrada a Deus
na oração desse publicano, desse cobrador de impostos, de quem ele é. Ele sabe que ele é pecador. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele não exige nada de Deus. Ele chega diante de Deus. Ele chega diante de Deus com humildade, bate no peito e diz: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. A atitude da humildade. Não? Reconhecendo que nós não somos melhores que ninguém, que nós não somos melhores que os demais. Agradeçamos a Deus sim por aquilo que nós fazemos de bom, porque Ele nos dá a capacidade. Porque às vezes vem uma desgraça na nossa vida e nós logo caímos, né? Para ver como é que nós somos fracos, né? Nós achamos que nós estamos muito firmes, né? São Paulo tem um texto, que não é o de hoje: quem está de pé, tome cuidado para não cair, né? E às vezes nós somos como essas telhas que voaram na ventania de ontem, né? Em vários lugares aqui em Belo Horizonte, né? E em Contagem, né? Nós achamos que estamos firmes, mas vem uma ventania e para onde nós vamos, né? Então peçamos a Deus a graça da firmeza, a graça da perseverança e da humildade também. Que a nossa oração, irmãos e irmãs, não seja como a do fariseu, a oração de quem se sente merecedor da graça de Deus, de quem se sente muito bom. E pior ainda, que o nosso modo de viver a fé não nos coloque barreiras, separações entre nós e os nossos irmãos, mas que nós cheguemos ao final da nossa vida com a certeza que São Paulo demonstra na segunda leitura que nós escutamos hoje, agradecendo a Deus que nos auxilia sempre. São Paulo fala, né, das dificuldades que teve, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele que está ao nosso lado e que nos dá forças, continue nos dando forças para fazer o bem. Continue nos dando forças para olhar com misericórdia aos nossos irmãos, para ajudar os mais necessitados, preferidos de Deus, para estar diante dele com humildade, acolhendo a cada um como ele nos acolhe. Assim seja.